Do Jean aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar agora a tela. Ó, maravilha. Bom, então, vocês estão vendo aí qual tela? Uma tela grande? Sim, sim. Desafio das Desa- primeiras horas, né? Isso. E dia 13. Dia 13, exatamente, dia 13. Então, vamos lá, pessoal. Agradecendo mais uma vez essa oportunidade que Deus nos dá. Eu até hoje, no meu devocional, eu separei aqui algumas palavras, mas, na verdade, as palavras que eu tenho aqui são as palavras que, de certa forma, eu já tinha colocado em mente de falar. Mas vamos pedir ao Pai, primeiramente, a proteção. A proteção. E a proteção por esse momento que estamos vivendo. Então, quem puder, fechar os olhos para poder receber a palavra do Pai, mas principalmente para poder se concentrar. Pai, obrigado por mais uma manhã, obrigado por mais um dia, obrigado pelo despertar, obrigado pela essa oportunidade diária que o Senhor nos dá de buscar a tua palavra, mas que estamos aqui reunidos, Pai. O Senhor conhece o coração de todos nós, o Senhor sabe as nossas fraquezas, sabe as nossas limitações, sabe todos os nossos anseios, mas acima de tudo, Pai, o Senhor sabe que, sim, como filho do Senhor, nós temos que buscar todos os dias o plano que o Senhor preparou para nós. E o Senhor não vai nos dar força, vai nos dar sabedoria, vai nos dar direção e, principalmente, Pai, confiança na tua palavra. Por isso, eu agradeço essa oportunidade e que eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia abençoado para todos nós. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É algo que eu tenho reforçado, mas que eu, particularmente para mim, e eu sempre coloco que quando nós pensamos em fazer algo, primeiro façamos para nós, depois façamos para os outros, né? Porque é importante estarmos fortalecido todos os dias, para não somente exercer o plano de Deus para nós, mas aí também sim poder compartilhar. Eu sou prova viva de tudo isso que eu compartilhei com Deus já há algum tempo, e é exatamente por algum tempo, porque tudo tem seu tempo. Mas Deus me deu essa oportunidade de estar aqui primeiro com vocês, aqui compartilhando isso. Eu fico muito feliz em não estar sozinho nessa caminhada. E essa caminhada eu tenho certeza que ela, sim, já tem trazido, vamos dizer assim, benefício para nós, mas eu tenho certeza que tem muito mais. Então, o dia de hoje, eu separei aqui algumas palavras, porque a Bíblia, como eu tenho falado para vocês, é o centro de tudo aquilo que nós estamos preparando. Eu coloquei já algumas vezes e reforço que essa não a ideia, mas esse anseio, essa nossa necessidade de praticar todos os dias o governo na nossa vida, e começando pela manhã, isso somente acontece se todos os dias nós termos essa certeza que estamos aqui não somente para pensar nas dificuldades, nos desafios, na escassez, mas principalmente ser grato a tudo aquilo que Deus já nos oferece. Eu comentei que no início das aulas de investimento, que quando nós pensamos em fazer a gestão financeira ela é feita com base em quê? Em ações da nossa parte. Porque quando nós terceirizamos a nossa, vamos dizer assim, o nosso dinheiro para o gerente do banco, para alguém, nós estamos perdendo uma oportunidade, porque se estivéssemos com nós, se nós tivéssemos tomado essa decisão, com certeza a rentabilidade do ganho seria maior, porque só nós sabemos aquilo que é melhor para nós. Por mais que nós compartilhamos com outra pessoa, mas cada um de nós sabemos o que é o melhor. Então, eu escrevi aqui que uma coisa que eu tenho vivido, mas é que eu tenho buscado exatamente colocar de uma forma diferente, é a forma de falar. E eu coloquei assim, que a mentalidade de escassez é ter atenção apenas às limitações, às fraquezas e dificuldades. E é isso que nós temos que buscar diariamente mudar. Ao longo da nossa vida, eu tive algumas limitações que ela advém do quê? Não somente do ambiente que eu vivia, mas principalmente do contexto que era colocado para mim, eu entendia como verdade absoluta. Então, eu trouxe aqui Provérbios
4:23 no início, porque aqui, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso faz uma conexão diretamente com o nosso desafio. O que estamos fazendo nesses 30 dias aqui é guardar o nosso coração logo no começo do dia. E quando no começo do dia nós deixamos de pensar nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, na nossa dificuldade, e começamos a pensar em ser grato a tudo aquilo que Deus já nos dá. E também, principalmente, porque Deus nos acordou. Tá? Então, isso, eu entendo que quando nós temos esse entendimento e essa clareza que se Deus nos acordou é porque nós temos algo a fazer, então a gente já começa o dia direcionado. Porque tudo aquilo que venhamos a fazer ao longo desse dia vai ser na companhia do Pai. E eu trouxe para que a gente, acontece comigo, é claro, também, né? Eu procuro afastar de mim as limitações, as fraquezas, as dificuldades. Porque Deus conhece as nossas fraquezas. Deus sabe que nós temos fraqueza. Deus sabe que nós temos, sim, essas limitações. Mas Ele sabe, e é isso que Ele compartilha conosco, que o plano que Ele tem para nós é um plano abundante, é um plano maravilhoso. E que nós, sim, possamos viver esse plano maravilhoso. Eu também não queria transparecer que é somente uma fala, não é somente um comentário, mas que é algo real, algo vivido. E que eu procuro sempre, dentro até das conversas que eu tenho com vocês, usar o que vocês compartilham comigo, uma forma também de utilizar essa informação como base para o que nós falamos aqui todos os dias. Porque o avanço do nosso dia a dia, ele é decorrente do quê? De tudo aquilo que vivemos. E cada um de nós estamos em um momento da vida. Então, resumindo o que nós fizemos, eu gosto de fazer esse resumo, porque toda vez que eu faço o resumo de tudo que nós já avançamos até esse momento, ele me traz uma sensação que sim, nós estamos avançando. É que, como eu comentei, algumas vezes, por fator de, ao longo da nossa vida, nós temos mais atenção àquilo que a gente olha ao nosso redor e busca sempre dar mais atenção àquilo que está faltando, e não àquilo que nós já temos. Porque o ser humano, ele quer sempre mais, 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 mais. E parece que nada, que nunca o que ele já tem já é bom. O primeiro olhar sempre busca o que é que está faltando hoje. O que é que eu tenho que fazer? E quando falo tem que fazer, é porque está faltando alguma coisa. Mas eu quero que hoje, principalmente hoje, 13º dia, que todos nós que estamos aqui possamos refletir. Pessoal, nós avançamos 12 dias. Em alguns momentos, alguns de nós aqui já tínhamos parado em alguns projetos, em alguns processos que nós fizemos isso. E nós estamos avançando. Então, olha, no primeiro dia, nós falamos, ó, governar o começo, que é o dia, né? Começar o dia. Começamos entendendo que o dia não se organiza sozinho. Quem governa as primeiras horas influencia todo o resto. Esse, para mim, ele sempre vai ser um ponto que eu falo para vocês. O dia ele tem que começar por nós estamos comandando. O segundo dia, fazer a mente obedecer. Aprender que entender não basta. A prática vence a intenção. Estamos todos os dias praticando, e todos os dias nós temos que praticar. Obedecer a palavra, mas obedecer principalmente também com base na palavra do nosso governo. O dia 3, a batalha começa ao acordar. Vimos que a mente acorda falando. É o jornal, é a televisão, é o som, é o barulho externo. Se a gente não assume o controle, ela assume. O dia 4, prosperar começa por dentro. Antes da gente olhar externamente, nós temos que olhar internamente. Precisamos organizar interiormente. Então, olha, nesses 4 primeiros dias, se você analisar, olha quanto nós já avançamos, porque eu tenho certeza que já tem, sim, reflexo desses 4 dias em cada um de nós. Vocês são prova viva disso, depois vocês podem até comentar. O 5º dia, eu falei assim, ter direção clara, deixar de ser genérico. Quando compartilhamos algo com o Pai, falar claramente o que é que nós estamos, qual a nossa intenção, que nós desejamos. É falar de uma forma clara. Porque o dia sem direção vira dia levado pelas urgências. É correr para apagar incêndio. É correr para resolver algo quando algo já foi realizado.
Então, temos que ter essa clareza. O sexto dia, cuidar da linguagem. O jeito que falamos com o mesmo, com a gente, né? Mesmo moda o nosso dia. É ter o cuidado. Realmente ter o cuidado, ter o carinho, ter a sensibilidade de entender que ao longo da nossa vida nós construímos um vocabulário, um linguajar que foi em virtude, mais uma vez, daquilo que nós não tínhamos entendimento. Quando nós começamos a ter entendimento, nós também precisamos ter essa clareza que nós precisamos mudar. E quando a gente muda o nosso linguajar, quando nós mudamos a nossa mente, pessoal, o dia muda, a situação muda. Por quê? Porque a gente vem com mais clareza. Escolher a direção foi no sétimo dia. Aprendemos que não dá para remar e decidir o rumo ao mesmo tempo. Nós usamos a questão do leme e do remo. O leme, uma ferramenta pequena, em comparando com o remo, mas quanto, mesmo sendo uma ferramenta pequena, ela nos direciona para algum lugar. Então, que possamos sim usar o nosso leme todos os dias. No oitavo dia, disciplina como acordo. Disciplina não é emoção. Muitas vezes a gente coloca muita força na disciplina, mas temos que ter uma leveza, porque tudo aquilo que você trata com leveza, mas com segurança, isso consequentemente, isso vai à frente. É um acordo diário consigo nós, é comigo, comigo e com vocês. Cada um de nós temos que ter esse acordo diário, e não com um terceiro. No oitavo, isso é o oitavo dia. No nono dia, voltar quando falhar. Constância não é perfeição, é não desistir quando falha. Talvez uma irmã, não sei se ela está aí hoje, mas ela fez a gente conversou ontem na igreja e ela fez algumas colocações de como é que estava sendo esse desafio para ela. E eu fiz o seguinte comentário: se por algum motivo houve uma falha no sentido de faltar, vamos dizer assim, né? Porque foi com esse comentário que ela chegou para mim, que houve uma falha porque ela faltou um dia, vamos dizer assim. Eu pedi para ela dar uma olhada para trás para ver o que ela estava enxergando. Ela falou, mas eu não estou vendo nada. Eu falei, então é exatamente isso. Não olhe para trás, olhe para frente. Que esteja no dia seguinte, esteja lá com a gente, porque é exatamente isso que a gente tem que fazer. Tem que olhar para frente. Olhar, porque quando nós retornamos a esse caminho, é sinal da vitória. A gente não pode exatamente parar. Não pode desistir. É seguir em frente. No dia 10, fé que confia, fé não é só pedir. É descansar no caráter de Deus e seguir. É aquilo que nós comentamos. A fé não pode ser só falada, ela tem que ser confiada. E isso, com certeza, mexeu com alguns de nós, né? No dia 11, agir hoje. Não é somente ficar falando, não é somente falar, eu entendi, Sandro, eu entendi. E eu coloquei a palavra. Eu tenho usado até essa palavra em várias situações que eu tenho vivido, porque não basta só dizer que eu entendi, porque isso não transforma mesmo. O que transforma é dizer eu fiz. A prática precisa aparecer hoje, não só o entendimento. E ontem nós falamos de continuar mesmo sem vontade. Eu sei que acontece de a gente muitas vezes, o pai nos acorda, mas é quase como se a gente falasse assim: deixa eu ficar um pouquinho mais aqui, estou um pouquinho cansado, deixa um pouquinho, só mais um pouquinho. Quantas vezes nós já falamos isso com nossos pais, mesmo terrestres? Quando o pai chegava assim, Sandro, acorda. Aí eu fazia de conta que não estava escutando. Aí eu lembro uma situação que, na minha infância, eu jogava bola às 5 horas da manhã. E os meus amigos passavam em frente à minha rua, gritando, porque tinha um rapaz que tinha um carro, uma caminhonete, e esse carro ia numa velocidade de 10 por hora. Então, na verdade, ele ia 10 por hora, porque você tinha que acordar e pular esse dentro da caminhonete. Quando ele falava assim, Sandro, eu já estava pegando o meu calçado e já saía, sem escovar dente, já estava com a roupa pronta, e já ia pulando no caminhonete. Então, ou seja, quando nós despertamos, é por aquilo que nos dá prazer, nos dá interesse nosso. Então, vocês perceberam, né? O cara passa para jogar bola às 5 horas da manhã, eu dou um pulo da cama e já saio de casa, já dou um pulo na caminhonete e vou embora. E muitas vezes, quando o pai nos acorda, a gente fala assim, um pouquinho mais, deixa, estou cansado, segura um pouquinho mais aí. Então, é isso. Todos os dias nós temos, sim, desafios, mas Deus colocou para nós que todo dia que é feito desafio, porque esse desafio vai servir de testemunho. Eu tenho certeza que isso já está acontecendo na vida de cada um de nós. Agora, o dia 13. O ponto central do desafio real, pessoal. Então, eu vou colocar aqui: quase todo movimento começa quando nós
tomamos uma decisão. E, normalmente, quando nós tomamos uma decisão para qualquer coisa que venhamos a fazer na nossa vida, isso começa ou surge através de um desejo. O ser humano começa pelo desejo, mas desiste no processo. Porque desejo é uma intenção. E nenhum desejo vai ser concretizado se não tiver uma ação. E é aí que muitas vezes nós paramos. Porque a ação remete a gente ter que fazer algo. E fazer algo, infelizmente, para algumas pessoas é difícil, porque nós normalmente somos mais, vamos dizer assim, apropriado a ter uma situação de aguardar, de esperar. Então, toda vez que nós começamos a fazer algo, isso é importante, o problema não é começar, não é começar. O problema é quando o esforço é necessário. Porque se nós desejamos algo e nós estamos aqui há 13 dias, eu tenho certeza que quando eu conversei com vocês e compartilhei a minha intenção de fazer esse desafio, eu tenho certeza que vocês, sim, têm um desejo de usar esse desafio para melhorar em alguma coisa, para superar alguma coisa. E o desafio, pelo próprio nome, já deveria trazer que não seria algo que você ficaria, vamos dizer assim, sem fazer nada, apesar que todos estão aí escutando, mas é importante que as ações, elas muitas vezes até no nosso pensamento acontecem. Enquanto o Sandro fala, o pensamento de vocês pode não, está trabalhando. Mas quando você não vê a recompensa, ou isso não gera uma recompensa rápida, no dia seguinte ou no mesmo dia não tem uma mudança visível, alguns de nós já começam a entrar numa linha de descrédito, numa linha de desânimo. Por quê? Nós, como seres humanos, queremos que tudo que nós começamos, ele produza uma sensação imediata. Ele produza um resultado imediato. Por mais que saibamos a lei da semeadura, tudo que se planta, existe um tempo para plantar e um tempo para colher. Porque a plantação, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada, ela tem que esperar o tempo para crescer. Nós sabemos disso. Mas o cérebro gosta de recompensa rápida. Quando ela não vê, quando o cérebro não vem, ou quando a resposta não vem, ela tenta nos tirar desse propósito. Por isso, a maioria de nós desiste, não porque o método é ruim, mas porque não enxergamos o benefício visível certo. E cada um de nós temos, sim, vamos dizer, uma linha de entendimento, o que é que nós esperamos desse desafio. Porque tudo é uma contrapartida. Quando você dá alguma coisa, você espera receber, e é o correto. Quando você dá, você recebe. Mas quando você recebe, você tem que dar. É só inverter a moeda, né? Porque muitas vezes é isso que eu estou falando. Quando você dá, você quer receber. Agora, quando você recebe, você tem que dar. É a lei da natureza. Porque o não trazer o aplauso, e isso é importante também, nós não estamos aqui para, vamos dizer assim, glorificar o ser humano. Nós estamos aqui para glorificar o Pai. E glorificar o Pai, a gente não precisa demonstrar para todo mundo, nós precisamos demonstrar para o Pai. Então, o fato que coloquei aqui de não trazer aplauso é não trazer essa linha que você só será enxergado se alguém bater palma para você. Nada acontece, como eu falei, em segundos, no sentido de trazer o resultado instantâneo, porque não muda tudo em poucos dias. Como eu falei, é importante termos isso em mente, que a construção do desafio ela é feita em dias, ela é feita a minutos, ela é feita a segundo, ela não é feita tudo num único dia. As nossas ações, elas também não podem ser pensadas que elas têm que ser grandes. Todo dia faço um pouco, e com certeza esse um pouco vai transformar isso numa imensidão. É importante reforçar isso, a falta, eu não vou dizer nem a desistência, que eu tenho certeza que nenhum de nós vamos desistir, tá? A falta em um dia, essa é em virtude de situações que cada um de nós vivemos. E eu jamais
pensarei que a falta num dia, a falta em 2 dias, a falta em 3 dias, a falta em 4 dias é uma falta de compromisso, é uma falta de responsabilidade. É o funcionamento nosso. Nós, como seres humanos, nós temos esse funcionamento. Como eu falei na questão do ânimo, do desânimo, da falta de ver aquilo acontecer de forma imediata, isso faz parte da nossa natureza humana. Como ser humano, eu sei disso, eu sei disso. Mas eu também estou aqui não somente como uma pessoa que venha falar, né, coisas positivas, no sentido de trazer aquela linha que tudo é feito de forma maravilhosa. Não, o Pai tem tudo maravilhoso para nós. Só que isso cabe o quê? Uma construção. E essa construção tem que ser diária. Nenhuma construção, por mais que a gente veja assim, tem terrenos que eles estão vazios em um determinado momento, daqui a pouco você vê subindo uma construção. Só que essa construção ela não sobe em um único dia. Por mais dinheiro que a construtora possa ter, não é em um único dia que ela constrói aí prédios, é feitas em dias. Você vê cada dia tendo, vamos dizer assim, um pouquinho de tijolo sendo colocado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A grande armadilha que nós temos, e isso nós temos que atentar, quando eu falo nós temos, vocês percebem que eu tenho procurado colocar no plural, porque sim, eu estou aqui compartilhando algo que eu preciso fazer, que eu preciso ter. E é muito importante para mim quando eu preparo esse material, porque de bate-pronto já vem em cima daquilo que eu sinto, daquilo que eu necessito. Mas é claro, eu quero compartilhar com vocês, porque nem tudo que está aqui é somente para mim, certo? Talvez alguns de vocês precisem de um ajuste maior em determinadas situações, como eu posso também, em alguma situação, ter uma necessidade de um ajuste maior. Eu falo o seguinte: esperar o resultado antes da estrutura. Quem desiste cedo não desistiu porque o método era ruim, mas porque não enxergou o benefício no tempo certo. Quem desiste cedo não desistiu porque o método era ruim, mas porque não enxergou o benefício no tempo certo. Essa é uma grande armadilha. A outra, se nós, é isso que eu coloquei, quando nós olhamos os 12 dias que nós fizemos até agora, pare um pouquinho, pense um pouquinho, tem um comercial, mas não vou terminar a frase não. Pare um pouquinho, pense um pouquinho. Os da minha idade já sabem de que comercial eu estou falando, né? Um comercial muito famoso na TV, que falava exatamente essa, pare um pouquinho, pense um pouquinho. Porque é o seguinte, se nós olharmos que estamos no 13º dia, analise você. Você pode até não ter visto. Se vocês não viram a mensagem que foi colocada ontem, realmente alguém falou que você estava diferente. Alguém falou que você estava diferente. E você está diferente, pessoal. Vocês estão diferentes. E o benefício mais importante não aparece fora primeiro, ela aparece dentro. E quem falou isso, porque enxerga interiormente vocês, ou nós. Então, o que nós estamos mudando é internamente, você conhece. Dê essa oportunidade de você se olhar e você saber que sim, você avançou, que você está avançando. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. É que, mais uma vez, como eu coloquei no início, normalmente nós valorizamos aquilo que está externo e aquilo que falta, não aquilo que está interno que nós já temos. É importante ter isso, pessoal. Nós mudamos muito. Já avançamos muito. Por quê? O que já mudou em nós, mesmo que nós não percebemos. Vamos lá. Não é inventar nada, tá? Não estou inventando nada, não. Essa é certeza absoluta. É mostrar, sim, primeiro o que podemos. Se estamos aqui no 13º dia, é porque nós podemos, sim, fazer qualquer coisa. Nós já temos benefícios reais que já começaram. Já começaram. Não vai começar ainda, já começaram. São sutis, realmente são sutis. São acumulativos. Pare um pouco, pense um pouco, há 12, 13 dias atrás, como a sua mente estava trabalhando e como a sua mente está trabalhando agora. E citei, você não precisa ir num palco, né, mostrar tudo isso. Só a sua presença já mostra que nós estamos diferentes. Vamos lá. Quais são os benefícios reais após 12 dias? O erro comum é tentar provar sucesso com grandes resultados externos. Esse é o nosso erro. É o erro comum. Comum, tá? Quando falo comum, exatamente. A grande maioria tem
tem esse erro de tentar provar o sucesso com grandes resultados externos. E o caminho certo é mostrar os ganhos invisíveis que sustentam os visíveis. Eu tenho alguns exemplos, mas eu vou deixar isso com cada um de vocês. Vocês conhecem vocês. Pense primeiro assim, vocês conhecem vocês melhor do que ninguém. Dê essa oportunidade a você de saber que você avançou, que você ganhou, que você está progredindo. Por quê? Apesar de ser invisível para os outros, para você é algo visível. Talvez sua vida ainda não tenha mudado por fora, mas você já mudou por dentro. E é isso que sustenta quem chega lá. É importante citar novamente. Talvez sua vida ainda não tenha mudado por fora. Quando eu falo talvez, algumas já mudaram por fora. Mas se não foi isso, internamente já mudou para todos nós. Isso eu tenho certeza. O fato de estarmos aqui, isso já me dá essa garantia 100%. Quem aprende a agir sem vontade? Olha, aqui não é uma pergunta. Quem aprende a agir sem vontade? É uma afirmação. Pessoas bem-sucedidas, e aí eu pude fazer uma análise de alguns materiais que eu utilizo para fazer esse treinamento. Pessoas bem-sucedidas não são as que têm mais vontade. Recentemente eu tive, vamos dizer assim, o prazer de participar de um evento na empresa com dois grandes nadadores em dias diferentes. O ano passado eu participei de um evento pelo CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e o Conselho Federal de Contabilidade também. Eu não sei se, de repente, o Gilberto teve essa oportunidade, o Gilberto é contador também. Mas, naquele dia, que é o Encontro Nacional dos Contadores, teve a presença do César Cielo, nadador. Ele comentou da construção da carreira dele, desde lá dos seus 11, 12 anos, até o momento que ele foi para os Estados Unidos. Pessoal, várias vezes ele falou que acordava sem a mínima vontade. Acordar logo cedo para ir para a piscina, para nadar, treinar. E ele estava nos Estados Unidos. Ele falou que no primeiro momento ele não sabia nada de inglês. E os técnicos exigindo cada vez mais, um menor tempo. Ele falou que o corpo doía, que ele acordava sem vontade nenhuma, queria desistir. E o Gustavo Borges, recentemente, aí foi no evento da empresa, também fez o mesmo comentário. Também. O Guga já fez esse comentário, Pelé já fez esse comentário. Ou seja, se você analisar as pessoas que são bem-sucedidas, aí talvez saindo até da parte do esporte, o que eu posso dizer a você? As pessoas que são bem-sucedidas no sentido externo, né? Mas também eles citaram o quanto é importante essa força interior que vem de Deus. Tanto Gustavo como o César fizeram esse comentário. Eu não sei qual é a religião dos dois, eles não fizeram nenhum comentário em relação à religião, mas comentaram o seguinte, que a força interna foi que deu sustento para que ele seguisse em frente. Então, as pessoas que são bem-sucedidas não são as que têm mais vontade, são aquelas que não negociam com a falta de vontade. Então, recapitulando, as pessoas bem-sucedidas não são as que têm mais vontade, são as que não negociam com a falta de vontade. Por quê? Se a gente olhar o dia 2, o dia 8 e o dia 12, nós já falamos sobre isso. Depois vocês dão uma olhada naquele resumo e vocês percebam como isso que eu estou colocando aqui é exatamente o que nós já falamos no dia 2, no dia 8 e no dia 12. Por quê? Nós temos que entender que não fazem grandes coisas. Quando eu estou falando assim, aquelas pessoas que têm vontade, elas muitas vezes elas fazem pela vontade. Mas o mais importante é que essa vontade ela tem que ser diária, e muitas vezes não acontece diariamente. Então, vamos fazer o simples, mas o simples todo dia. Ou seja, apesar de acordarmos cansado, muitas vezes não animado, vamos fazer o simples, que foi combinado todos os dias. Isso, com certeza, vai nos trazer uma vitória imensa. Quem aprende a agir sem vontade, mais uma vez, tinha outro ponto. Esse também o benefício, ainda continua o benefício dos 12 dias. Você começa a provar para si mesmo que não depende do humor para agir. Olhe que vocês já estão fazendo alguma coisa que não depende da circunstância.
Isso realmente é um autorrespeito que vocês têm com vocês, não é euforia. Vocês já estão fazendo isso. Reflita um pouco. Quem aprende a controlar a reação? Pessoas que crescem não deixam de sentir raiva, medo ou frustração. Eu não estou dizendo que eu deixei de ter raiva, deixei de ter medo, deixei de ter frustração. Não. Estou dizendo que eu estou aprendendo a controlar a reação. E aprender a não reagir de forma imediata. Eu tenho colocado o exemplo do trânsito, porque para mim é muito mais latente, é muito mais, vamos dizer, diário a questão do trânsito. Então, trago esse exemplo do trânsito porque é o treinamento que eu faço diariamente. Então, pessoas que crescem não deixaram de sentir raiva, medo ou frustração. Aprenderam a não reagir de forma imediata. E o benefício real também, mais o benefício após esses 12 dias, talvez você ainda se irrite, mas você já percebe antes. Será que isso não aconteceu com vocês? Eu acredito que aconteceu, sim. Não é que você deixasse se irritar, mas quando você se irritou, você já percebeu. Certo? E perceber antes é metade da vitória, pessoal. Então já conseguimos avançar. É metade da vitória. Por que metade da vitória? No dia 3, no dia 6, no 9, menos reação, mais consciência. Foi isso que nós colocamos. Olha como nós estamos trazendo essa conexão com o que nós já passamos para você saber o quanto nós já avançamos. Quem não desiste quando falha, e aí eu vou colocar, quem não desiste quando falha é gente consistente. Porque falha, quebra a rotina, perde um dia, mas não transforma isso em desistência. Todos nós falhamos. Deus é tão maravilhoso que mesmo com todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Ele está conosco. Se Deus está conosco, por que o santo não estaria com vocês? Então, então eu falo para vocês que é o seguinte, quem não desiste quando falha é isso, porque pessoal, gente consistente é isso, que falha, quebra a rotina, perde um dia, mas não desiste. Mas não usa isso como forma de desistir. Mais uma coisa, você já não se condena tanto quanto falha. Pô, isso acontece comigo. Eu tive uma falha esse dia, eu falei, Deus, obrigado, porque eu vou manter aquilo que eu combinei com o Senhor. Eu não vou desistir. Então, analise vocês. Alguma falha que você cometeu. Analise e tenha essa certeza que você já não se condena tanto. Eu não estou falando nenhuma mentira, tá? Porque o fraco talvez já diz, já era, já era. Mas o maduro, como nós, falamos assim, amanhã eu volto. Amanhã eu volto. E temos pessoas aqui que voltaram. Então, toma aí. Isso é sinal de mente mais saudável, não de relaxo. Mente mais saudável, não é relaxo. Isso está conectado ao dia 9. Estamos indo para a reta final. Quem entende que resultado vem depois, quase todo sucesso real funciona assim. Quase todo sucesso real funciona assim. Primeiro é o ajuste interno, depois a mudança de postura, depois a consistência invisível e depois o resultado visível. Então, ajuste interno, mudança de postura, consistência invisível e resultado visível. Pessoal, eu não quero estar aqui falando palavras difíceis, eu não quero falar uma autoajuda, não é isso. Só que eu falo para vocês o seguinte, se nós temos 4 passos para ter esse sucesso, se nós pulamos as 3 primeiras fases, que é o ajuste interno, a mudança de postura e a consistência invisível, se a gente só quer ter o resultado visível, ou seja, aquilo que é um ganho rápido, isso não se sustenta. Não se sustenta. A decisão ou as decisões que nós tomamos, ela tem que ser a raiz de qualquer prosperidade da nossa vida. E ela é construída dessa forma. Primeiro, o ajuste interno, a mudança de postura, as ações que nós tomamos, a consistência que algo sim está acontecendo, já mudou de forma invisível, e aí o resultado é visível. Nós, seres humanos, temos muitas vezes a forma de pensar, de ver o resultado visível primeiro, antes de olhar internamente, mudar a nossa postura, de ter essa consciência que algo já está acontecendo invisível. Então, é isso. Outro ponto. Talvez sua conta bancária não mudou. Talvez sua conta bancária mudou. E quando eu falo sua conta bancária mudou, não é o número da conta, é o valor que existe dentro dela.
mas sua forma de decidir começou a mudar. Tenho certeza disso. Talvez sua conta bancária não mudou ainda, mas sua forma de decidir começou a mudar. Então, a frase-chave para esse treinamento, para hoje, é o seguinte: o que estamos construindo aqui não é resultado rápido. O que estamos construindo aqui não é resultado rápido. É estrutura para não desistir quando os resultados demoram. A lei da semeadura fala exatamente isso, que temos que, sim, ser persistente, ter confiança no Pai, que o plano para nós já está preparado. E esse plano existe. E esse plano, sim, existe uma caminhada. E essa caminhada estamos fazendo. Então, é criar essa estrutura para não desistir, porque o resultado vai vir. Isso eu não tenho dúvida. E, finalizando, o que nós podemos colocar de ganho real após 12 dias, talvez você já esteja se perguntando, por que eu estou me esforçando e ainda não vejo tanta mudança? Eu te falo que nós já ganhamos mais consciência, domínio emocional, disciplina, mesmo que seja simples, reação automática, ou seja, menos reação automática, mais clareza sobre nós mesmos. Isso não aparece em fotos não, do Instagram, fotos do YouTube, ou do YouTube, não, do Facebook, mas exatamente isso que está nos sustentando, que vai nos fazer chegar cada vez mais longe. Por que eu estou me esforçando ainda e não vejo tanta mudança? Se isso passou pela sua cabeça, você não está fracassando, pessoal. Você está exatamente onde quase todo o processo sério começa. Quando a gente para e começa a perceber que algo sim está visível para a gente, mas o interno já começa a gritar com você. E é isso que eu queria deixar nesses primeiros 12 dias, usando o 13º exatamente para poder fazer esse ajuste. E fazendo esse ajuste, eu tenho certeza que vocês vão ter essa certeza que eu estou vendo. Apesar de eu estar vendo com vocês, mas eu sei que internamente tem algo muito maior acontecendo entre nós. E eu quero deixar somente essa palavra para que a gente possa avançar nos próximos 17 dias que nós temos aí para essa caminhada. Então, para encerrar, mais uma vez, pedindo ao Pai e agradecendo esse momento, agradecendo essa oportunidade. Então, quem puder, fechar os olhos e agradecer a mais esse momento que nós tivemos junto. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por tudo que o Senhor está nos direcionando, obrigado porque o Senhor nos faz refletir e saber que sim, que o que o Senhor nos oferece já é de uma forma imensa, de uma forma